Olá a todos, é um prazer grande estar aqui participando deste congresso online, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês e levantar questões para uma reflexão a respeito do processo de mediação, suas particularidades e exigências para os advogados, quebrando paradigmas. Mediação é terapia. Esta é uma questão que nós vamos discutir também aqui nesta fala. Em suma, quais são as particularidades do processo de mediação? Como advogado, tem sido um grande desafio, desde os anos 90, essa migração para o novo paradigma. Tem sido um grande desafio no sentido de que nós precisamos quebrar a lógica racional, dogmática, de tratar o processo como algo formal, né? Preso a determinados ritos. E esse tipo de quebra, esse tipo de mudança de atitude para acompanhar adequadamente uma mediação e assessorar aqueles que estão participando da mediação, se faz necessária e é o objeto aqui um dos objetos da nossa palestra. Para tanto, nós precisamos perceber que, a partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil e a Lei da Mediação, ficaram estabelecidas algumas situações novas, muito encorajadoras, que nos oferecem uma grande oportunidade neste sentido de conhecer particularidades e nos ajustarmos às exigências para a advocacia neste campo. É o fato de que o novo CPC estabeleceu que é dever do Estado e dos operadores do direito, está ali no artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, que eles todos, efetivamente, o Estado e os operadores, assumam a responsabilidade de priorizar. É um dever de todos a priorização das práticas de consensualização. Então, isto significa o seguinte, significa que, a partir de 2015, nós precisamos efetivamente, em função até de uma normatividade bem clara e expressiva nesse sentido, mudarmos a nossa postura em relação ao processo de um modo geral. Bom, e tratando de mediação especificamente, quais seriam os princípios, os fundamentos que nós iríamos destacar aqui? Nós destacaríamos primeiro a autonomia da vontade. Ninguém é obrigado na mediação a chegar a acordo, a se comportar desta ou daquela maneira, e você pode até se retirar do processo caso não lhe pareça satisfatório. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham consciência, que os advogados estejam bastante atentos. Segundo fundamento, o princípio da mediação, específico assim, em sua particularidade, é exatamente a confidencialidade. Não há como, na mediação, alguma anotação de alguma conversa, de alguma fala, de algum reconhecimento, alguma confissão, ser utilizado em outro processo, caso o processo de mediação não termine num consenso. Então, o que é falado na mediação só vale ali para o espaço da mediação. Isto é muito importante. Eu, como advogado, me senti muito confortável ao ter consciência de que ali naquele espaço eu não preciso controlar, não preciso monitorar as falas dos meus clientes. Ali eles podem falar à vontade, eles podem dizer o que quiserem, podem desabafar, podem confessar, reconhecer, até propor que essas propostas, esses reconhecimentos, essas manifestações só valem naquele espaço e para aquele específico fim. Isso é importantíssimo que a gente tenha consciência como advogado. Um outro ponto importante é a oralidade. Na mediação não vai se anotar, apenas dado alguma coisa, alguma anotação que o mediador possa fazer, que a parte possa anotar, apenas para orientar o que vai falar em seguida, apenas para ter uma referência do que gostaria de perguntar em determinado momento. Em suma, as anotações elas não ficam ali, elas não valem como documento. Essas anotações simplesmente são eliminadas porque só tem esse sentido de ajudar as manifestações daqueles que têm que dizer alguma coisa. Portanto, daí porque, de certo modo, a gente pode deduzir que, sendo informal, né, melhor, havendo oralidade, ou seja, prevalecendo a oralidade, você tem um ambiente ali de informalidade. Tanto a informalidade, o não baseamento das coisas em textos, em depoimentos,
em provas. É claro que tudo isso pode ocorrer, mas esses elementos são acidentais, esses elementos não são centrais. As pessoas não vão decidir as coisas por conta de provas, vão decidir por conta de um consenso construído. Está bem claro isso aí, não está? Eu espero. Muito bem. Então, um outro aspecto bem específico, como fundamento próprio da mediação, é exatamente a decisão informada. Decisão informada. Os advogados sabem, os mediadores sabem muito bem, as partes vão ser orientadas para o fato de que, na mediação, as pessoas vão efetivamente se empoderar na tomada de conhecimento de todas as variáveis necessárias a uma decisão consciente, né, a uma decisão livre, e tudo isso efetivamente constitui um dos fundamentos da mediação. Portanto, o novo CPC, não só através do artigo 2º, mas de vários outros dispositivos, e com ênfase para outros princípios fundamentais do processo, que englobam não só o processo de mediação, mas o processo propriamente civil, né, que está ali sendo trabalhado, né, o novo código ele acolhe uma série de princípios que também são aplicáveis, obviamente, à mediação, o princípio da boa-fé, o princípio da cooperação, o princípio da imparcialidade, né, o princípio da independência e outros processos que se aplicam plenamente ao processo civil e que também, claro, são inspirados na própria ideia da construção de consensos, na própria ideia de priorização de uma cultura de pacificação social. São princípios compatíveis com a Constituição de 88, princípios que efetivamente regem todo o direito de um modo geral, que são os princípios que dão substância à própria existência do processo de um modo geral. Muito bem, essa primeira abordagem nos leva a pensar no que também caracteriza a mediação. A mediação também é caracterizada por uma circunstância muito interessante, que é importante que nós, advogados, estejamos atentos. É a circunstância de que ela está focada nos interesses. A mediação ela não está focada, pelo menos na sua fase de construção de consensos, no direito. Nem está focada numa ideia de poder, de mando, de controle. Então, a mediação está focada nos interesses. Seja qual for o modelo de mediação, o que se vai trabalhar inicialmente é a construção, a compreensão, o diálogo que vai desvelando por trás daquelas posições iniciais os reais interesses. Os interesses contraditórios, os interesses comuns, que vão se desvelando durante esse processo dialógico, sobre o qual nós falaremos um pouco mais adiante. Portanto, nós, advogados, ao estarmos na mediação, devemos já ter consciência de que ali nós vamos buscar quais são os reais interesses dos nossos clientes. Ali os nossos clientes poderão ter, efetivamente, o espaço, a liberdade, a autonomia para revelar e para escutar. Para escutar e, portanto, para reformular. Em suma, poderá ter essa oportunidade que é absolutamente fundamental no sentido de entendermos que uma ordem jurídica justa é aquela em que os protagonistas da construção do direito e da justiça, eles próprios tenham voz, tenham expressão, tenham reconhecimento e possam efetivamente construir conjuntamente e colaborativamente alternativas e opções satisfatórias. Muito bem. Então, este é um primeiro aspecto. Por quê? Porque quando você foca no interesse, você está trabalhando o significado das coisas. O significado não só racional, mas o significado sensitivo, afetivo das pessoas. Você está construindo no plano do mundo da vida, na materialidade dos sentimentos, das vivências e das realidades conflituosas. Então, você está aí num plano do método. Você está aí lidando com o significado, efetivamente. Porque o direito é o significante. Tudo aquilo que está normatizado é visto pelo mundo da filosofia do direito como significante. O significante são valores e princípios e normas que estão postos como referenciais de comportamento
como necessidade de sociedades, especialmente as sociedades hipercomplexas que nós vivemos hoje, elas precisam muito e demais, e até não podem viver sem essa normatividade jurídica, sem o direito positivo, que são normas já postas, portanto, são significantes, que devem servir de orientação no sentido da obrigação, da permissão ou da proibição de comportamentos. Então, o significado que vai sendo construído, em algum momento, daí a importância dos advogados, vai ser cotejado com os significantes, que é a ordem jurídica instituída no país, a partir da Constituição, não é, da República. Muito bem. Compreendendo isto, o significado, que é o foco da mediação, e o significante, que é um elemento importante, um referencial importante e insubstituível, que os mediadores e as participantes do processo de mediação precisarão considerar, vamos para a parte, digamos assim, relativa ao poder. O que é o poder na mediação? É o poder que tem as partes e todos os participantes do processo, de modo espontâneo e livre, de decidir. E a decisão obtida num processo de mediação constitui título executivo extrajudicial, que poderá ser homologado posteriormente, caso as partes, os mediandos, assim desejem. Então, este é a segunda particularidade do processo de mediação, é que é um processo focado na realidade conflituosa, concreta, objetiva, sensitiva, afetiva das pessoas ali participantes do diálogo. Portanto, vamos usar uma terceira particularidade, que é justamente chamar a atenção, e é por isto mesmo que a mediação é um método transdisciplinar. Esta é uma outra particularidade da mediação. É um método transdisciplinar. É um método fundado na livre expressividade da linguagem comum das pessoas. As pessoas ali não precisam conhecer do direito. As pessoas ali que estão atuando como partes, como mediandos, precisam apenas conhecer a realidade das próprias vidas e do próprio conflito específico que está sendo objeto da mediação. Ninguém melhor do que essas pessoas. Nenhum grande jurista, nenhum grande filósofo, nenhum grande pensador será capaz de estar ali dentro daqueles sentimentos, daquelas realidades, daquelas circunstâncias que as partes, os mediandos, têm a oportunidade de compartilhar e de dialogar com o apoio, com a facilitação de mediadores e de advogados. Esse é um ponto também que precisa ser bem compreendido, porque essa transdisciplinaridade significa exatamente esse aspecto da troca de informações. A transdisciplinaridade significa justamente a vivência concreta de todas essas realidades que transpassam as várias disciplinas, as várias dimensões, as várias circunstâncias da realidade vivida. Então, é preciso que os advogados tenham essa compreensão deste momento e que tenham a compreensão de que ali eles serão, no final das contas, facilitadores dessa negociação que está acontecendo, tendo um mediador facilitando o diálogo e o advogado facilitando a negociação do seu cliente dentro do processo como um todo. Nós veremos isso mais adiante, mais especificamente. Mas um outro aspecto a chamar a atenção é que, sendo a mediação um método, ela, no entanto, tem seu desdobramento, é um processo. E sendo um processo, há uma estratégia. E havendo uma estratégia, aí nós estamos tratando com a questão da metodologia. Então, a mediação não é apenas um método da relação natural, espontânea, da linguagem ordinária, mas também por adotar uma metodologia interdisciplinar, fundada na teoria de sistemas, na psicologia, na sociologia, no direito e em vários campos de disciplina, então, e na teoria de sistemas, já disse, na neurociência. Então, há vários elementos que informam, que agregam, que enriquecem o campo das habilidades e das técnicas utilizadas na mediação. E o desdobramento da mediação é exatamente o que caracteriza a sua metodologia. Então, mediação é método e é metodologia no seu desdobramento em várias fases. E que fases a mediação tem, a rigor? De modo resumido, a mediação tem o seu início a partir da preparação. É o planejamento, que a gente chama de pré-mediação, e em alguns casos são
pré-mediações demoradas, porque esse planejamento pode ser muito complexo, envolvendo múltiplas partes, e poderá durar algum tempo. As partes podem não estar preparadas para aquele encontro já de imediato, então a pré-mediação é uma preparação para que o primeiro encontro conjunto de todos ali seja um encontro rico, né? Então, a pré-mediação pressupõe exatamente essa necessidade. Claro que podem haver situações em que as partes já estejam preparadas para o encontro, e, nesse caso, começa-se a primeira etapa com esclarecimento sobre qual o papel do mediador, como deve ser o comportamento de todos ali, vai se consensuar, vai se estabelecer uma espécie de acordo inicial sobre como todos devem atuar naquela mediação. Vai se destacar a importância dos advogados, a imparcialidade, os princípios próprios, o tempo disponível e vários aspectos que vocês vão ver isso aí, claro, em outras palestras. A segunda etapa é exatamente a etapa das escutas, das narrativas, em que as partes vão poder narrar uma e outra, sempre alternadamente, a sua perspectiva, o seu entendimento. A terceira etapa é a etapa, digamos assim, em que se vai fazer um resumo, procurando entender qual é a questão que concentra o conjunto de observações e de argumentações e digamos assim, e de manifestações colhidos naquela fase das narrativas. O mediador vai, assim, oralmente, expressar do ponto de vista dele como é que ele entendeu e quais são as questões que estão ali para orientar uma agenda sobre o que vem depois. E o que virá depois desse resumo, que o mediador submete à apreciação, no sentido de estar correto isso, está bem assim, há mais alguma coisa faltando, depois disso vai se explorar exatamente esses interesses, a identificação dos reais interesses. E nessa exploração dos interesses, você já está numa quarta etapa do processo, né? Depois dessa exploração e avançando exatamente nessa direção, inclusive com reuniões privadas em separado, para facilitar a aprofundação, o aprofundamento de determinadas abordagens, segue-se para a exploração das várias opções e do exame sobre se as opções que vão sendo identificadas, elas estão compatíveis com os critérios objetivos, a norma jurídica, os princípios, a moralidade pública, o entendimento econômico, projeções financeiras, os critérios que possam servir de referência objetiva, prática, científica para a decisão. É nesse momento, especialmente, que o advogado é muito importante, né, no acompanhamento da mediação. Embora a gente possa entender que, em função da sua experiência, da sua capacidade de facilitar negociações, sempre foi importante a presença do advogado. Bom, o outro ponto, então, seria, estando tudo já definido em relação aos interesses e às opções e às alternativas, então vai-se elaborar o termo final de mediação. É assim que funciona, digamos assim, de um modo indicativo, o processo de mediação, que é um processo riquíssimo, e aqueles advogados já tiveram essa experiência e que atuam também, especialmente aqueles que atuam como mediadores, eles têm uma sensibilidade muito aguçada em relação a como nós somos mutantes durante um simples processo de 2 horas, que pode se desdobrar em muitos outros horários, né, porque uma mediação não pode ter um tempo pré-estabelecido de realização. Mediação é como um ser vivo que se vai criando, se desdobrando à medida em que vai vivendo a sua realidade. Muito bem. Uma outra particularidade da mediação seria as habilidades e as técnicas do mediador. Não cabe a mim aqui, numa palestra, falar sobre isto, mas posso, assim, já resumindo, para que os advogados tenham uma ideia dessa particularidade, que, primeiro, é preciso adotar uma atitude de acolhimento, descriar aquela ideia de formalismo. Ali as pessoas estão sendo efetivamente acolhidas, né, no processo. Segundo, é importante ter em vista que a escuta é tão importante quanto a fala. Especialmente o mediador, ele precisa praticar uma escuta ativa, uma escuta do observador, daquele que efetivamente está compassivo na observação do que acontece,
percebendo não só a linguagem verbal, como a linguagem corporal. Isso é muito importante na formação de mediadores. Mas é bom que os advogados tenham consciência da importância da escuta ativa, né? No sentido de facilitar esse processo. Outro ponto é a capacidade de elaborar perguntas. Existem perguntas fechadas, abertas, direcionadas, e as perguntas circulares, que pegam carona nas narrativas. É importante se entender que o sentido das perguntas é exatamente descobrir o universo daquelas particularidades que cada um daqueles medianos estão trazendo. Então, fazer perguntas para obter esclarecimentos ou perguntas para obter reflexão são fundamentais essas perguntas e elas são objeto do treinamento de mediadores, né, que precisam estar muito preparados e muito sensibilizados para perceberem que as perguntas, na realidade, não surgem da sua imaginação, ou não devem surgir da sua imaginação, e sim das narrativas, que as narrativas expressam o sentimento, ideia e os desejos, né, e as crenças daqueles mediandos. Tudo isto são elementos fundamentais no processo de mediação. Então, uma outra habilidade importante é exatamente a questão da reciprocidade, escuta e fala. No momento em que você começa a perceber a importância da escuta, você vai ser orientado a respeitar a fala do outro e esperar o seu momento. Essa reciprocidade é fundamental, não só na mediação, mas na vida, de um modo geral. Essas habilidades são habilidades de uma cultura de paz. Se nós imaginamos uma sociedade pacífica, essa sociedade será aquela que adote essas habilidades do mediador em sua prática cotidiana. Não é? Então, havendo esse respeito, é de se entender também de priorizar o sentimento, ou seja, priorizar a questão relacional, o relacionamento humano, antes de adentrar nas questões objetivas, materiais ou técnicas, científicas. O relacionamento humano precisa ser compreendido. Os ressentimentos, as mágoas, os desejos de vingança, de retaliação, que podem estar ali presentes, precisam ser validados, observados e compreendidos como componente de um conjunto de situações a serem trabalhadas no empoderamento daquelas partes para que elas se habilitem efetivamente a identificar os reais interesses que vão ser trabalhados na mediação. Outro aspecto é a validação de sentimentos. Na mediação não existe um tutor, um juiz, uma autoridade impondo o que se pode ou não se pode fazer. Tudo que se constrói ali é consensual, inclusive aquele acordo prévio sobre como haverá o comportamento de todos durante a mediação, como se espera que as pessoas se comportem. Esse acordo prévio, que conta também com o apoio do advogado, vai levar ao entendimento de que a validação dos sentimentos é absolutamente importante. Nada de reatividades, nada de comportamentos de vingança ou ameaça durante a mediação. Na mediação, não estamos ali para reproduzir o conflito ocorrido no passado, estamos ali justamente para identificar as suas razões e buscar a compreensão de como lidar e superar e transformar comportamentos em relação àquele conflito. Bom, e finalmente, nós vamos ter também a compreensão de que o mediador desenvolve habilidades de reformular ameaças, reformular mensagens que podem ter trazido o sentimento de ofensa. Então, o mediador tem essa técnica aí, adota essa técnica da reformulação durante a mediação. Essas são algumas habilidades e técnicas que podem ser detalhadas no curso. Apenas apresentamos as habilidades básicas, assim, digamos assim, que estão presentes nas mediações de um modo geral, para que a gente possa compreender essas particularidades da mediação. Então, a mediação tem, digamos assim, essas particularidades. A mediação é voltada para as soluções. Então, o mediador não é nenhum, digamos, sonhador. O mediador é um profissional habilitado a resolver questões e a estar preparado a construir um espaço adequado para que as pessoas, elas próprias, efetivamente viabilizem essa solução. Porque a solução, no processo de mediação, virá das partes, com o apoio dos seus advogados, e nunca do mediador, que será sempre, nunca mais, do que um facilitador
utilizando-se dos valores, das habilidades e das técnicas do processo de mediação. Bom, tendo falado sobre o processo de mediação, vamos imaginar que nós precisamos avançar. Mas não gostaria de avançar para as exigências para a advocacia sem antes chamar a atenção de uma questão um pouco mais filosófica, digamos assim. O direito, e é importante, eu sou também professor de hermenêutica jurídica e tenho um prazer muito grande de trabalhar com a hermenêutica jurídica, porque a hermenêutica jurídica contemporânea, a hermenêutica pós-positivista, ou neoconstitucionalista, né? A hermenêutica voltada para a compreensão de sociedades complexas, é muito consciente, muito na linha de Gadamer, que nós trabalhamos em 3 dimensões: a compreensão, a aplicação, mas antes disso, na interpretação. Ou seja, compreensão, interpretação, aplicação. Se estamos lidando com conflitos, estamos lidando com vida humana, estamos lidando com processos, os processos passam pela compreensão, passam pela interpretação e passam pela aplicação. A compreensão, como nós já falamos, de um modo geral, é exatamente este mundo da vida, este espaço do método, da linguagem ordinária, do que se chama de retórica material. A interpretação já está na chamada retórica estratégica, que é aquela que desenvolve as técnicas, as habilidades e os desdobramentos de um processo. Aquelas etapas, no caso da mediação. E a terceira etapa, que é a aplicação. Na mediação, como diria Habermas, que é a Constituição, o primeiro intérprete da Constituição é a cidadania, é ali que a cidadania, com o apoio dos advogados e dos mediadores, vão aplicar o direito. Claro, considerando a ordem jurídica, porque esses dados de realidade jurídicos são indispensáveis. Então, é importante compreender que a mediação ela amplia a ideia de processo, ela valida a democracia na dinâmica processual, ela valida o cidadão como fonte primeira da ordem democrática, valida o sentimento e ideia de justiça de cada um naquele processo, né, como elemento fundante de um processo cada vez mais legítimo. Portanto, como advogados, é assim que devemos encarar o processo de mediação e aproveitar essa extraordinária oportunidade de evitar que o nosso cliente precise esperar, às vezes, por 5, 10, 15 anos por uma solução numa sociedade em que o tempo passa muito mais rápido, em que as pessoas estão muito mais desejosas e necessitadas de soluções o mais imediatas possíveis e, especialmente, o mais satisfatórias do seu ponto de vista possíveis. Em suma, com esta abordagem, assim, mais para a reflexão de vocês, trazendo, no tempo resumido que nós dispomos, as particularidades da mediação, que podem ser desdobradas em muitas outras, né? A multidisciplinaridade da mediação, essa riqueza de fontes de conhecimento, essa sensibilização que o mediador vai tendo à medida em que ele vai participando de novos processos, à medida em que ele vai desenvolvendo, numa educação continuada, os seus conhecimentos, as suas percepções, as suas habilidades de lidar com o trabalho em equipe, em grupo, colaborativamente, sem querer assumir o controle, ou sem querer colonizar as pessoas, porque é um grande mal da nossa cultura e que, às vezes, contamina a mediação, é o sentimento e ideia de poder que o mediador, às vezes, inconscientemente se atribui, a ponto de imaginar que a solução será ele que vai dar através da vontade dos outros, quando, em verdade, isto é um erro, um equívoco, uma ilusão, uma impropriedade autoritária, herdada de tradições milenares, mas que precisam ser superadas na contemporaneidade. Então, o mediador é aquele que escuta, é aquele que valida, é aquele que acolhe, é aquele que sabe que a contribuição de todos é a condição necessária para uma solução satisfatória
do conflito. Bom, vejamos, então, as exigências para a advocacia nessas circunstâncias. Quais são as exigências para o advogado no ambiente de priorização das soluções consensuais? Que advogado é este que nós esperamos que aproveite essas novas oportunidades, que possa efetivamente introduzir em seu escritório esses novos valores, habilidades e técnicas? Bom, o advogado contemporâneo, no mundo todo, está cada vez migrando para o que nós chamamos de práticas resolutivas em seu escritório. O que são práticas resolutivas? São práticas ajustadas a um conceito de sistema multiportas de acesso à justiça ou de acesso a uma ordem jurídica justa. Um escritório de advocacia que trabalha na perspectiva da customização do conflito, que trabalha com o conceito de desenho do sistema de disputas e vai examinar junto com o cliente as características, escutando o cliente, trocando ideias, fazendo perguntas, examinando, pesquisando, verificando jurisprudência, verificando as alternativas, as opções possíveis dentro de um sistema multiportas, procurando entender quais são os interesses do cliente, quais as necessidades efetivas do cliente, em suma, colocando o cliente acima do texto normativo, tratando o cliente como pessoa e o texto normativo como referencial, tendo em conta que o importante ali é efetivamente atender às necessidades desse cliente, seja judicializando, seja construindo espaços outros, seja entrando em contato com o advogado da outra parte para marcar uma negociação, uma reunião, uma conversa, com a participação, sempre que possível, também das partes, contratando mediadores, contratando coaches, contratando profissionais outros que sejam necessários para, através de algum laudo, trazer referenciais importantes a fim de facilitar a negociação que está sendo trabalhada extrajudicialmente no âmbito dessa advocacia resolutiva. Portanto, é uma advocacia que depende menos do judiciário, uma advocacia que não está concentrada naquela ideia antiga de processo civil que apenas se resumia à judicialização, a peticionamento, ao início de processos formais de um judiciário que, com todo o esforço que faz, está, no entanto, limitado pelo tempo. Isso é importante compreender. Bom, então, essa advocacia resolutiva ela é absolutamente importante e vem se desenvolvendo nos escritórios, especialmente nos escritórios mais bem estruturados e mais conscientes, mais avançados no Brasil. No exterior, nos países democráticos, isso é uma prática cada vez mais consolidada. Mas também dentro dos escritórios pode-se trabalhar com o conceito de práticas colaborativas, uma advocacia colaborativa. Isso tem muito a ver com as ideias de autores como Frank Sander, como Stuart Webb, que entenderam que os advogados podem firmar, e isso funciona muito bem na advocacia envolvendo questões de famílias, foi assim que a prática começou, mas também nas advocacias envolvendo questões empresariais, né? Até porque as questões empresariais e familiares elas estão sempre interagindo, elas estão interdependentes, né? De modo que a prática pela não litigância que essa advocacia colaborativa adota pressupõe um pacto pela não litigância firmado pelos escritórios e pelas partes, significa que os advogados vão trabalhar apenas na perspectiva de soluções consensuais, sejam através de negociação, sejam através de mediação, mas também contando com o apoio de psicólogos, quando necessário esse apoio a uma das partes ou alguma das partes que estejam em situação de excessiva ou grande vulnerabilidade, ou com o apoio de técnicos, peritos, que possam trazer dados, informações objetivas para decisões bem informadas. Então, nos próprios escritórios, você já terá, digamos assim, um espaço
de administração e de gestão do conflito, sem necessitar, na maioria das vezes, se a coisa for bem encaminhada, de judicializar aquela questão. Claro, você trabalhando numa perspectiva de advocacia resolutiva, que é mais ampla do que a advocacia colaborativa, você vai perceber que na advocacia resolutiva, nessa prática resolutiva, você pode adotar também, e claro, se forem necessários, os métodos heterocompositivos da arbitragem, né? Você pode adotar os métodos da resolução através da facilitação de diálogos, do dispute boards e outros métodos contemporâneos. Outro ponto importante é que precisamos perceber que na mediação contemporânea, ou melhor, na advocacia na mediação contemporaneamente, o advogado não só é um facilitador de negociações, mas ele precisa também desenvolver habilidades comunicativas que possam ajudá-lo nessa nova abordagem de práticas resolutivas e práticas colaborativas. Portanto, o bom advogado ele deve ter uma boa formação nessas práticas, nesses valores, nessas habilidades, nessas técnicas que são trabalhadas para o mediador. É muito importante que todos os escritórios se debrucem sobre isto, porque assim eles efetivamente vão atender às necessidades do seu cliente e, portanto, da cidadania. O advogado, como facilitador de negociações, que pratica essa escuta ativa e que sabe elaborar as perguntas, que atua de modo acolhedor, né? Que sabe valorizar a escuta, a fala, a alternância, valida os sentimentos para compreender as necessidades do seu cliente, é o advogado que nós esperamos e que o novo conceito de processo, englobando inclusive o processo civil, está a acolher e a desenvolver. Trata-se de extraordinária oportunidade, um novo mercado que se alia às forças, às habilidades, às possibilidades, aos poderes da inteligência artificial. Porque esses apoios tecnológicos do desenvolvimento da inteligência artificial, eles necessitam como que um correspectivo efeito o desenvolvimento de habilidades ligadas à inteligência emocional, né? A visão, né, da mente como expressão, como espaço que se expande, né? As habilidades da ciência, né, da neurociência, que a advocacia precisa desenvolver para um atendimento efetivo do seu cliente e para a satisfação deste cliente. Bom, então já trouxemos esses pontos e podemos fechar a nossa fala quebrando paradigmas, comentando se a mediação é terapia. Por tudo que falamos, vocês acham que ficou evidenciado que a mediação é terapia? Vocês acham que a mediação pode ser confundida com a terapia? Vocês acham que esta abordagem quebra o velho paradigma do litígio? Vocês compreendem que esta é a tendência do direito contemporâneo? Vocês compreendem que este avanço pode também, às vezes, redundar em retrocessos? Nós estamos numa fase em que a construção de comunicação cada vez mais horizontalizada, às vezes sofre o efeito, a força, o retorno de abordagens fortemente verticalizadas, e temos esse avanço e retrocesso como um desafio daqueles que efetivamente fundam a cultura da pacificação social no empoderamento da nossa capacidade e das nossas habilidades em desenvolver e construir diálogos construtivos para lidar construtivamente com os conflitos. Isso me parece que é o novo paradigma, eu creio que vocês compreenderam, mas vocês devem ter também compreendido que mediação não é terapia, embora um diálogo construtivo, em que todos tiveram a oportunidade de se expressar, todos tiveram a oportunidade de contribuir, de se sentirem pertencentes, de se sentirem reconhecidos, produz efetivamente efeitos terapêuticos. Mas o mediador não é um terapeuta,
ele não vai trabalhar os componentes, os conteúdos emocionais do passado, ele não vai trabalhar a cura do ponto de vista de um retorno para situações do passado que geraram efeitos limitantes, couraças, dificuldades comportamentais. Ele vai lidar com o conflito. Ele ali vai facilitar comportamentos através dessas habilidades voltados para o encontro da compreensão dos interesses e, portanto, para a transformação do conflito. Então, portanto, é importante entendermos que a mediação não é terapia. E é bom que nós, advogados, estejamos conscientes disso, para não confundirmos as coisas e percebermos que, com muito mais praticidade do que o processo excessivamente formal que nós temos na mente, como a tradição de lidar com o direito, está sendo substituído nesta humanidade líquida da contemporaneidade por processos muito mais fluidos, muito mais customizados, muito mais, digamos assim, ajustados às circunstâncias e às necessidades dos nossos clientes. Portanto, advogar na mediação é uma descoberta fantástica que eu tenho imenso prazer de compartilhar com todos vocês. Um grande abraço e ótimo congresso.